Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a te ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Porque Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está em frente do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, jumentos, carneiros e do melhor que havia. Não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E lhe disse: Saul já chegou ao Carmelo. Eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disser esta noite. E ele disse: Fala. Disse Samuel a Saul: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à palavra do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Atendei ouvidos, antes dei ouvidos à palavra do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse:
Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e em dízimos, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido o mandado do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua palavra. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado, volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir embora, ele lhe pegou pela borda da capa de Samuel e rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele também: Pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi para Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pôs a Saul como rei sobre Israel. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Te enviarei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei então? Disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer, e me ungirás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé
Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e lhe fez entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te. E ungiu, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e totalmente atormentava o espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem, para que bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Oh glória! Aleluias!